está tentando trazer alguns assuntos aí de suma importância para todos nós, né? Para que a gente possa aprender um pouco mais, né? E por que não aproveitar essas pessoas que vêm aí nos brindar com esses assuntos aí, com vários que nós já tivemos. E hoje, então, a Semadar aí vai nos falar sobre o autoconhecimento. Assunto tão importante, e hoje em dia, então, importantíssimo a gente ter esses entendimentos. E quem sabe poder fazer uma mudança, né? Uma mudança dentro de nós mesmos, né? E começar a ver as coisas, a vida, as situações de forma diferente, certo? Eu queria, antes da Semadar subir aqui, eu queria chamar a dona Terezinha para dar uma palavrinha com vocês. E aí depois a dona Terezinha já traz a Semadar. A Semadar, eu perguntei para ela, como é que tu quer que eu te apresente? Eu disse, me apresento como colega de vocês. Mas a Semadar já é palestrante, ela é coaching e ela é escritora. Inclusive saiu o livro dela agora há pouco, né? Então, mas ela pediu para apresentar ela somente como colega, né? Que ela já trabalhou na casa, tudo, né? Mas continua ligada sempre, certo? Obrigado a todos e vou passar aqui para a dona Terezinha conversar com vocês. Nem vou pôr aqui na cabeça, porque é pouca coisa que eu vou falar. Em primeiro lugar, que bom que vocês estão aqui, né? É uma satisfação ver as pessoas presentes. Só não tem mais gente, viu? Porque o tempo hoje realmente nos sacaneou, né? Então, poderia ter um sol para convidar as pessoas a saírem de suas casas e tudo mais. Mas o importante é que a gente está aqui e queremos dar as boas-vindas para Semadar, a nossa colega, que ficou aqui até 2016, fazendo palestras também. Então, é com muita alegria e com orgulho, né? A casa se sente orgulhosa de ter proporcionado, ter criado, né, pessoas tão importantes como a Semadar está sendo agora, nessa fase da vida dela. Então, assim, ó, a gente está muito feliz em poder ouvir a mensagem dela, que é uma expert nesse assunto, né? Então, vamos aproveitar ao máximo a presença dela hoje e quando ela puder, futuramente, né? Quem sabe ela volta aqui para não esquecer da casa, do seu berço, né? Do seu berço espiritual daqui. Então, queremos desejar a ela uma palestra de muita profundidade, muito sucesso. E eu estou aqui representando o Paraguaçu. O Paraguaçu não pôde vir, ele está com um probleminha, né, de saúde. E aí ele me pediu para representar e a Candinha pediu que eu desse o abraço deles para você, tá? Então, uma boa palestra para ti e seja mais uma vez muito bem-vinda. Oh, que saudade desse microfone. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje, humildemente, nessa casa que realmente foi o meu berço. A primeira palestra que eu dei na minha vida foi aqui, nesse palco. Então é um prazer e estou aqui hoje com muita humildade, com muito amor, com muito carinho e quero passar para vocês um pouco do meu trabalho. Eu trabalho com saúde emocional. Trabalho com comunicação não violenta, não sei se vocês conhecem, Tequinha, linda, saudade. Trabalho com comunicação não violenta, trabalho com saúde emocional, trabalho com colaboração, construção de espaços colaborativos nas instituições. E isso passa diretamente, né, por saúde emocional. A gente precisa falar sobre a nossa saúde emocional. E como praticante da fé espírita, passa diretamente sobre a nossa saúde espiritual. Porque nós, como espíritas, a gente acredita na reforma íntima. Mas a reforma íntima nada mais é do que o nosso autoconhecimento.
E o que é o nosso autoconhecimento, né, gente? É isso que a gente vai falar hoje. Mas, para eu falar em reforma íntima, eu preciso trazer as nossas questões terrenas. Nossas questões... Não, peraí, gente, tem que fazer a oração, né? Eu já saí falando, perdão. Perdão, queridos, mil perdões. Vamos fazer uma oração, todo mundo relaxando, tudo bom? Pedindo a todos os benfeitores dessa casa maravilhosa, aos nossos benfeitores de luz, aos nossos queridos amigos espirituais, que nos envolvam em sintonia de amor, que das mais altas esferas celestes derramem sobre nós os seus fluidos de paz, de amor, de serenidade, de acolhimento, de respeito, de carinho e de tudo mais que a gente precisa para ser feliz, para entrar em conexão com os bons espíritos. Muito obrigada, queridos amigos. Obrigada por essa manhã, que ela possa ser abençoada, protegida e embalada no colo de Jesus. Que assim seja. Bom, voltando, desculpa. A gente tem que falar sobre as nossas questões terrenas, questões físicas. E o que nos adoece e o que nos cura são as relações. As relações, elas são fundamentais para a nossa qualidade de vida. A gente pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor cargo, mas se a gente não tem boas relações, se os nossos relacionamentos não são felizes, não são nutridores, a gente não é feliz. E o que traz relações nutridoras? O autoconhecimento. Se conhecer. Mas o que é se conhecer? O que é efetivamente olhar para dentro de si? Infelizmente, a gente está numa sociedade que mascara o que a gente sente. Nós não fomos criados para aceitar as nossas emoções. É muito comum até hoje a gente ver algum adulto dizendo para uma criança: a gente já disse, não se culpem por isso, porque está todo mundo junto, tá, gente? Ninguém é melhor aqui que ninguém. Mas a gente já disse: para de chorar, que bobagem, fica quieto. A gente já se incomodou com as emoções das nossas crianças. Por quê? Porque nós não tivemos as nossas emoções acolhidas, respeitadas. Nós não fomos acolhidos na nossa infância o suficiente para hoje conseguir lidar bem com as nossas emoções. E está tudo certo. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui veio para ser perfeito. Eu não sou perfeita, vocês não são, ninguém é. E quem vier aqui dizer para vocês que é, está mentindo. Porque nós não somos perfeitos. E é isso justamente o bonito da coisa. É nós nos admitirmos imperfeitos. É nós nos aceitarmos como a gente é, como somos. Sem querer passar uma imagem de perfeição. Porque justamente essa imagem de perfeição, essa máscara que a gente quer sustentar para ser aceito e amado e acolhido pelo outro, nos angustia. Que nos impede de viver a nossa verdade. Quem nós realmente somos. O que nós realmente sentimos. Então, autenticidade. A autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser para agradar os outros e assumir quem somos. E a autenticidade é sincericídio, gente? Claro que não. A autenticidade não é ferir o outro. É ter a delicadeza de olhar para o outro com empatia, com carinho e saber que tu não pode ferir ele. Mas é a certeza, a firmeza interna de aceitar o que se sente. Aceitar a sua verdade. E quando a gente começa a aceitar a nossa verdade, aceitar as nossas emoções, aceitar aquilo que a gente sente, a gente começa a se sentir mais forte.
E aí a espiritualidade, a nossa espiritualidade também se fortalece. Porque a gente não precisa ser perfeito para a espiritualidade. E às vezes a gente acha que tem. Quem aqui acha? Quem aqui nunca, né, gente? Quem aqui nunca achou que precisa ser perfeito? Quem aqui nunca se culpou pelas suas emoções, pelas suas atitudes? Quem aqui nunca se sentiu inadequado por aquilo que sentia? E se sentir inadequado é um sintoma claro da nossa falta de autoconhecimento, da nossa baixa autoestima por isso. Porque no momento em que nós nos desconectamos das nossas emoções, na infância, na adolescência, e os nossos pais, os nossos cuidadores nos deram o que tinham, e nós demos para os nossos filhos aquilo que nós tínhamos, e está tudo certo, com a consciência que nós tínhamos, com o entendimento que nós tínhamos. Mas isso não quer dizer que neste momento a gente não possa tomar consciência e entender o quanto é importante a gente olhar para aquilo que a gente sente com amor, com carinho, com entendimento, com respeito. E acolher cada uma das nossas emoções. Acolher aquilo que a gente sente. Respeitar e não se culpar por ter raiva. Sim, eu tenho raiva. Vocês têm raiva? Às vezes bastante, né? Às vezes é. Vocês ficam tristes? E como que vocês se sentem com vocês mesmos quando vocês ficam tristes? O que vocês acham de vocês quando vocês estão com raiva? Que não é bom o suficiente, né? Só que é justamente esse julgamento que reprime o que a gente sente. Porque tu tem todo o direito de ter raiva. Tu não tem o direito de sair socando as pessoas na rua, né? Aí não, né? Às vezes, mentalmente, dá pra socar. Mas a gente não tem o direito de usar com a violência com ninguém. Agora, a gente tem o direito de ter raiva. O que a gente precisa é saber direcionar as nossas emoções de uma maneira produtiva, de uma maneira saudável. Quantas coisas vocês já fizeram com raiva? Decidiram, resolveram, porque estavam com raiva? Quantas coisas vocês já organizaram na casa de vocês com raiva? Os sentimentos, eles não são bons nem ruins, eles são energia. Energia produzida de quem nós somos. E eles nos trazem mensagens. E são essas mensagens que a gente tem que aprender a ler, sem julgamento. Porque o julgamento, ele nos cristaliza na culpa. E a culpa não nos ajuda a crescer. Então a gente precisa olhar para o que a gente sente com neutralidade. Porque quando a gente olha para o que a gente sente com neutralidade, a gente vai olhar para o que o outro faz, o que o outro sente com neutralidade também. E a gente vai minimizar os julgamentos. Porque o que o outro faz, o que o outro sente, também é motivo dos nossos julgamentos, é ou não é? E quanto mais a gente estiver desconectada desse autoamor, desse autoacolhimento, mais a gente vai julgar o outro. Mais vai dar vontade de dizer que o outro está errado. E quem aqui não tem vontade de dizer que o outro está errado, né, gente? Todo mundo junto. Estou com vocês também. Estou no mesmo caminho, a gente está na mesma caminhada, na mesma escola. A grande questão é, a gente tem que ter consciência. Consciência de que ponto a gente está. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós estamos em caminhos diferentes de evolução. Só que a nossa evolução não se mede pela nossa perfeição, porque nós não somos perfeitos. A nossa evolução, ela se mede pelo tanto que nós estamos dispostos a crescer, a melhorar, a questionar os nossos paradigmas, a questionar aquilo que a gente acredita, que a gente tem como certo ou não. Quando a gente está aberto a questionar esses paradigmas, a gente cresce e a gente melhora. Porque daí nós pegamos as situações que são como fotos.
Cada situação é como uma foto que a gente olha, um fato. Só que todos aqueles paradigmas que a gente carrega, que a gente foi trazendo ao longo da nossa vida, eles servem para olhar para aquela foto e dar o nosso sentido. E esse sentido causa os nossos julgamentos. E isso acontece para tudo na nossa vida, com as outras pessoas e conosco. E esses julgamentos, eles podem ser fortalecedores. Eles podem nos trazer ânimo, força. Mas eles também podem ser muito desgastantes emocionalmente. Nos enfraquecer. E é por isso que a gente tem que estar aberto a olhar para esses paradigmas. Para tentar entender. Será que mesmo eu não sou tão boa assim como me disseram, como eu entendi, como eu assimilei? Será que eu sempre faço tudo errado? Será que determinado tipo de pessoa sempre faz isso? São coisas que a gente foi aprendendo e que nos trouxeram como verdades. E a gente tomou como verdade. E aquela verdade, ela nos atrapalha, nos paralisa para os significados que a gente dá para cada coisa da nossa vida. Seja para nós mesmos, seja para os outros. Só que o auto-julgamento é o pior. Porque é ele que nos paralisa. É ele que nos desmotiva. É ele que nos tira da nossa rota. Que nos impede de fazer escolhas que sejam alinhadas aos nossos valores. Para atender às necessidades dos outros. Para atender o que a sociedade nos exige. Para atender o que a gente acha que é certo. E para ir contra aquilo que a gente realmente acredita. E enquanto a gente não se apropriar desse aprofundamento, não tem como ter bem-estar. Vai ter sempre angústia. Vai ter sempre ansiedade. Vai ter sempre medo. Por quê? Porque a gente não está olhando de verdade para o que a gente sente, para o que a gente precisa e para o que a gente acredita. Vocês estão me olhando com umas caras, gente. Vamos. Ai, para, não. Vamos tornar leve a coisa, por favor. Vocês estão me olhando com umas carinhas assim que. Pegou sério. Viver feliz, Marinha. E eu acredito, eu particularmente, tá? Eu acho que a felicidade plena, ela não é desse mundo, né? Jesus já disse isso também, né? Felicidade plena não é daqui, né? Nós somos muito materialistas, né? Um mundo denso, um mundo de provas e expiações. Eu não vejo assim a gente tendo uma felicidade plena aqui, né? Mas a gente tem que seguir tentando para evoluir, para poder ir para esse lugar aí que ele é mais menos denso, né? Menos com ideias de egoísmo, de ódio, de inveja cristalizadas. Então, a gente ainda tem situações e lugares que a gente vivencia que são pesados, né? A maioria dos lugares que a gente vivencia no dia a dia, né? Aqui a gente está bem, a gente está purificado, a gente está envolto por essa sintonia de amor, mas lá na rua não é assim. Nosso dia a dia são lugares extremamente pesados, com pensamentos cristalizados de poder, de ganância, de inveja, né? Enfim, pensamentos que nos tiram do nosso eixo. E não. Sim. A gente está sempre na defensiva.
A gente está sempre na defensiva, o tempo todo, né? Porque umas grandes cidades onde tem tanta criminalidade, que a gente tem que estar sempre com medo de ser assaltado, né? Ou de levar um golpe. Hoje em dia é golpe toda hora pelo Messenger. Toda hora a gente recebendo um golpe, toda hora a gente fica muito desestabilizado. Mas, falando do ponto de vista espiritual, eu acredito que, à medida que a gente vai criando mais consciência, maiores vão sendo as nossas provas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é uma prova que não é fácil, vamos deixar bem claro, para que a gente possa testar a nossa capacidade de estar conectados com a espiritualidade. E de pedir proteção, e de pedir orientação, e de pedir ajuda. Olha só, vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês façam uma reflexão. De antes da pandemia para cá, fazendo um comparativo, o quanto que vocês tinham o hábito de pedir ajuda antes da pandemia e o quanto que isso se modificou hoje para a espiritualidade? Se for dar um percentual, me digam quanto. Olha o quanto a pandemia nos auxiliou nesse aspecto. O quanto a gente buscou, nos instigou a solidariedade. Que lindo, né? E mais do que isso, eu esqueci teu nome. Oh, Leila, tudo bem? Eu me lembro de ti. Vamos? Neida, eu me lembro. Eu me lembro de ti, tudo bom, Neida? Mas tanto nos estimulou a olhar para o outro, mas também nos forçou a olhar para a gente. Porque foi punk, né, gente? Foi muito dolorido. E quem não queria olhar para si ali foi tem que olhar. Preso em casa, sem falar com ninguém, sem poder interagir com as pessoas que tu amava, né? E aquilo foi um empurrãozaço para a gente olhar para a gente. Como é que eu faço para me conectar lá fora? Sem ter abraço, sem poder abraçar. E poder abraçar as pessoas, né? Não poder chegar perto e todo mundo paramentado, aquela coisa, tu não podia chegar perto. Não, e as pessoas falecendo sem o amparo dos familiares. Foi muito. Tchau. Foi muito pesado, né? Foi algo muito pesado para todos nós. Muito, muito. E de força. Olha o quanto a gente está mais forte. E, gente, nós que somos espíritas, espiritualmente. Pelos olhos. Ampliou as nossas conexões, né? Necessidade, né, gente? Nos empurrou. Te fortaleceu. Que lindo.
Nutrir, né? O CL nutre a gente. Unidos. Te sustentou, foi um suporte emocional. Nos fortaleceu muito. E espiritualmente eu vejo que foi e eu acho que principalmente espiritualmente nos fortaleceu porque a gente conseguiu hoje ter uma conexão maior. Quem busca a espiritualidade, né? Quem não busca sofreu bastante também. Mas quem busca a espiritualidade conseguiu ter depois de cair no abismo, acho que todo mundo caiu no abismo, né? Não teve quem não caiu naquele abismo de emoções, de tristeza, de luto, de medo, tudo misturado. Mas depois que a gente caiu no abismo, a gente, né, foi aos poucos renascendo, foi aos poucos se fortalecendo. E eu trazendo de volta aqui para o nosso tema, gente, que está tudo interligado, obviamente, mas falando das relações, eu acho que percebam que toda essa situação ela não deu uma limpa nas nossas relações. As relações elas ficaram mais autênticas, porque o grande problema é a falta de autenticidade das relações. É quando nós temos relações não só superficiais, porque nós podemos ter relações de simpatia que não são tão profundas, mas as nossas relações próximas, elas precisam ser honestas, elas precisam ser respeitosas, elas precisam ser profundas, porque a gente precisa ter espaços de apoio. E esses espaços de apoio, eles se dão nas relações que respeitam a nossa profundidade. Só que para a gente ter relações que respeitem a nossa profundidade, a gente primeiro precisa se respeitar. Porque se tu não respeita o que tu sente, como é que o outro vai respeitar? Se tu não respeita o que tu sente, como é que tu vai exigir do outro que ele respeite aquilo que tu sente e que tu é? Então, a falta de autenticidade nas relações se dá muito pela essa questão de a gente não ter uma profundidade, uma saúde emocional, de não estar conectado com o que tu sente, de não saber muitas vezes o que tu está sentindo, de não nomear a tua emoção, né? Pelo contrário, de fingir que a gente não está sentindo nada. Aqui nunca ninguém fingiu que não estava sentindo, né, gente? Tá com raiva? Não, imagina, a cara chega a estar vermelha, né? Não tenho raiva. Tá com... Deus está vendo. Eu sou espírito, não tenho raiva. Está explodindo, né? Rangendo os dentes. Tá com medo? Não tenho medo, imagina. Eu sou ótimo. Eu não tenho medo de nada. Eu sou super-homem, super-mulher. Essa falta de autenticidade no que a gente sente, ela é muito prejudicial para a gente. Ela tira a nossa autenticidade. E percebam que essa falta de autenticidade no que a gente sente, ela vem do medo da vulnerabilidade. A gente tem medo de ser vulnerável e que as pessoas descubram que nós não somos perfeitos e não nos amem tanto como a gente quer. E não nos admirem e não nos respeitem. E eu não estou dizendo para a gente sair sendo vulnerável para todo mundo, gente. Não é nada disso, tá? Mostrando a nossa vulnerabilidade, a nossa sensibilidade para qualquer pessoa que a gente não confie, não tem conexão. Não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente precisa ter espaços onde a gente se mostre vulnerável, para que as pessoas saibam acolher o que a gente está sentindo. E percebam o quanto é comum nas nossas relações a gente falar o que a gente sente e o outro invalidar. Ai, que bobagem!
Isso aí é uma bobagem. Por que tu tá com medo? Não tem que ter medo. Por que tu tá triste? Que besteira ficar triste por isso. E isso é a mesma invalidação que a gente teve lá na nossa infância. Quando a gente estava com medo, quando a gente estava triste, que a gente não foi acolhido e não se sentiu acolhido. Muitas vezes a gente repete isso com as pessoas ao nosso redor. A gente replica esse modelo que a gente aprendeu lá na nossa infância. E está tudo certo. O que a gente precisa ter nesse ponto de partida, ter consciência do quanto isso é ruim nas nossas relações, o quanto isso nos tira a nossa autenticidade. E o quanto a gente pode e deve exigir respeito àquilo que a gente sente. Mas para que a gente possa exigir esse respeito, a gente precisa primeiro se respeitar. A gente precisa primeiro olhar para o que a gente sente com amor, com carinho, com acolhimento. E não se sentir a última das criaturas quando está com raiva. E não fingir que não está com raiva. E não fingir que não está com medo. Porque tudo isso é uma forma de reprimir o que a gente sente. E essa repressão é que tira a nossa autenticidade. E essa repressão também nos traz muitos problemas emocionais na nossa interação no dia a dia. Porque a gente quer vestir máscaras de superioridade para se sentir amado. E a gente acaba criando muito problema. A gente cria muito problema por isso, gente. Todos nós. A gente cria muito problema, a gente quer controlar o outro. A gente quer que o outro seja aquilo que a gente acha que é certo. A gente quer controlar o destino do outro. A gente quer ser melhor que o outro. A gente quer competir com o outro. Porque a gente ainda não se apropriou desses sentimentos, dessas emoções, para se fortalecer internamente. Faz sentido para vocês isso? A gente precisa se apropriar todos os dias do que a gente sente, com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento. Saber aquilo que a gente é e aquilo que a gente não é. E está tudo certo. E saber que a gente é digno de ser amado pelas pessoas ao nosso redor. Exatamente como a gente é. Com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos medos. O que é o orgulho, né, gente? O orgulho nada mais é do que o medo de não ser bom o bastante. E aí eu me torno uma pessoa orgulhosa. E todo mundo aqui é orgulhoso, porque se a gente não fosse orgulhoso, a gente não estava aqui. A gente estava num outro plano, superior, melhor, né? Nós somos todos orgulhosos. Todos em alguns, uns em maior, outros em menor grau. E o que é esse orgulho? É o medo que a gente sente de não ser bom bastante. É o medo, a rejeição que a gente introjetou na nossa infância. O quanto a gente não se sentiu amado, a gente não se sentiu acolhido, a gente não se sentiu visto. E aí a gente coloca uma máscara para mostrar para o mundo o quanto a gente é importante, a gente é forte, a gente é isso, a gente é aquilo. Para ser amado, na realidade. Porque o que a gente quer aqui é ser amado, é ser aceito, é ser respeitado, é ser admirado. O tanto que a gente acha que não foi pelos nossos pais. Porque os nossos pais nos amaram do jeito deles. Cada um, né, dá o que tem. Os nossos cuidadores, as pessoas que nos cuidaram, elas fizeram o que elas tinham dentro de si, que elas aprenderam. Mas a gente não se sentiu amado, a gente não se sentiu aceito, a gente não se sentiu visto. E a gente traz isso hoje, para hoje. E isso dói. São feridas que a gente carrega e que são de muitas vidas, que não são dessa vida. Porque o Chico já nos dizia, nasceste no lar que merecia. E a gente vive ouvindo aqui nos livros espíritas, na casa espírita, que nós escolhemos os nossos pais, é ou não é? Por que a gente escolhe os nossos pais? Por que a gente faz essa escolha? Será que ela é aleatória? Nós escolhemos os pais que vão representar justamente a ferida que a gente tem. E aqueles pais são exatamente o que eu preciso para curar a minha ferida. Para curar aquilo que eu carrego de muitas vidas, de muitas situações. E eu escolho aqueles pais. E venho naquela família, porque são justamente esses pais que vão me ajudar a olhar para as minhas feridas e cuidar delas.
Só que existe todo um processo de entendimento, de aceitação, nossa, primeiramente, para que depois a gente possa entender, curar, respeitar. A grande questão é, a gente está aqui só para isso. A gente não está aqui para comprar casa, fazer faculdade. Não estou dizendo que não é para fazer, tá, gente? Que a gente faz, todo mundo quer crescer, todo mundo quer viver bem. Não estou dizendo isso. É super saudável. Prosperidade, crescimento. Só não é saudável quando a gente olha só para isso. Isso é o que não é saudável. O que a gente precisa é ter um entendimento que a gente está aqui para esse crescimento, para esse autoconhecimento. Para olhar para essa ferida de alma que nos traz, que nos acompanha há muito tempo. E essa ferida de alma, ela pode ser curada. E nós estamos aqui para curá-la. E é isso que vai melhorar as nossas emoções, a nossa energia, as nossas vibrações. É isso que vai nos sutilizar, que vai nos ajudar a alcançar planos superiores. Só que a gente se perde nas ilusões do caminho, né? São tantas as ilusões, né? Tanta coisa boa que a gente acha que é boa, né? Coisas materiais que a gente acha que são importantes. Que a gente se ilude achando que é o mais importante. Que a gente se ilude achando... Por que a gente se ilude? Porque a gente quer ser importante. Porque a gente quer parecer importante. Porque a gente quer parecer forte. E está tudo certo. Estamos nessa mesma caminhada e a gente precisa entender sobre isso, sobre relações tóxicas. A gente precisa entender o quanto nós somos tóxicos muitas vezes. O quanto nós somos tóxicos conosco muitas vezes. E essa toxicidade, a matriz dela está na não aceitação do que a gente sente. No não respeito pelo que a gente sente, que a gente precisa. Porque quando a gente respeita o que a gente sente, o que a gente precisa, nós conseguimos manter relações saudáveis. Porque a gente não vai precisar ser tóxico com o outro. A gente não vai precisar exigir do outro. A gente só vai colocar limite no outro, aí é diferente. Se o outro se incomoda com o limite que a gente coloca, aí é problema do outro. Isso não é egoísmo, isso é auto-amor. Colocar limite nas nossas relações. A questão é, quando nós não olhamos para o que a gente sente e não buscamos atender às nossas necessidades emocionais, é difícil colocar o limite no outro. E aí é fácil que o outro abuse de mim. Aí é fácil que o outro desconsidere o que eu sinto. E eu vou me perdendo nessas relações abusivas sem perceber. E às vezes eu vou sendo abusivo sem perceber. Eu vou invalidando o outro, eu vou dizendo que o outro sente a bobagem, eu não me abro para escutar o outro. Mas como é que eu vou me abrir para escutar o outro se eu não escuto a mim mesmo? Se eu não sei lidar com as minhas próprias emoções? Como é que eu vou ouvir o outro chorando e aquilo não vai me incomodar? Não vai me doer lá no fundo? E aí a gente vai criando relações que estão desconectadas. A falta de autenticidade nas relações, ela é essa desconexão. Porque quando eu falo para vocês, quando eu busco um amigo e falo, estou com um problema, fiz isso, isso e isso, estou me sentindo assim, assim, assim. E esse amigo olha para mim e diz assim, que bobagem, fez tudo errado. Por que tu está sentindo desse jeito? Por que tu não fez isso? E aí, né, dá um show de xingamentos. Como é que você se sente? Julgados, não acolhidos. Mas se a gente busca um amigo e nos escuta, e aquele amigo nem fala nada, não precisa nem abrir a boca, mas só olha no olho e fala, eu te entendo. Eu sei o que está passando. Pega forte na tua mão, assim. Te abraça. Acolhido. Como é que você se sente? Sem julgamento ao que se sente.
Olha o quanto é bom ser acolhido naquilo que a gente sente, sem julgamento. Essas são as conexões saudáveis que a gente precisa buscar. São essas pessoas que a gente precisa ter no nosso convívio, que a gente merece construir. Relações saudáveis, que respeitem aquilo que a gente é e aquilo que a gente sente. Mas não é fácil, gente. Não é uma coisa que eu estou falando aqui para vocês, nossa, pratico 100% da minha vida. Mentira, é mentira. Mentira. Tento todos os dias. E é um equilíbrio, uma busca de equilíbrio, não equilíbrio não, uma busca de equilíbrio, né? Tu buscar te impor com firmeza, mas ao mesmo tempo não te desequilibrar. Tu fazer pedidos claros daquilo que tu não aceita, daquilo que tu não tolera. Entender quando tu tá sendo tóxico com o outro e exigindo do outro aquilo que tu não tem direito de exigir. Perceber as tuas toxicidades. Perceber o quanto tu tá invalidando o que o outro sente. Perceber que quando tu interage com as tuas relações, tu precisa te sentir, sim, aliviada. É esse alívio do acolhimento que a gente precisa buscar. Mas esse alívio do acolhimento, ele começa na gente. Porque se a gente não se acolhe, ninguém vai nos acolher. Se a gente não começa acolhendo o que se sente, ninguém acolhe. E não adianta exigir do outro. Cada emoção, tudo que a gente passa, tristeza, raiva, indignação, medo, angústia, alegria, felicidade, disposição, tudo isso carrega por trás uma necessidade emocional, atendida ou não. Quando eu estou com raiva, a minha necessidade emocional de respeito, de consideração, de admiração, enfim, não foi atendida. Quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, quando eu estou, plena, realizada, a minha necessidade emocional de respeito, de consideração, de admiração foi atendida. Então eu me sinto forte, eu me sinto alegre, eu me sinto feliz. A grande questão é, a gente sabe quais as nossas necessidades emocionais? A gente pensa nisso? Só que se a gente não sabe quais são as nossas necessidades emocionais, como é que a gente vai atender elas? E como é que a gente vai exigir que o outro saiba e adivinhe as nossas necessidades emocionais se a gente não sabe? E como é que a gente não vai ficar bravo com o outro porque ele fere as nossas necessidades emocionais se a gente não comunicar claramente o que a gente sente? E o que a gente precisa? Isso, gente, é comunicação não violenta, tá? Do Marshall Rosenberg, tem o livro Comunicação Não Violenta, que eu super indico, que fala justamente disso, dessa necessidade da gente olhar para o que a gente sente e ver o que está por trás disso. E estando por trás disso, fazer pedidos claros. Eu me sinto muito triste quando tu ri do que eu estou sentindo. Eu gostaria que tu não fizesse mais isso. Eu vou dizer, não, mas eu não fiz. Não, mas eu estou falando um fato. Tu acabou de rir do que eu estava sentindo. Então, eu me sinto muito triste quando tu faz isso. E aí, quando a gente faz pedidos sem julgamentos, sem generalizações, tu sempre ri do que eu faço, do que eu falo, do que eu sinto. Tu nunca dá bola para o que eu sinto. Essas generalizações, esse julgamento, coloca o outro na defensiva. Mas quando eu falo o fato em si, quando eu falo da fotografia, olha, tu riu do que eu sentia. E eu me sinto triste por isso. Aí tu coloca o outro numa posição não defensiva e de reflexão. E aí ele vai refletir. Não, tu te sente triste, tá? Vou pensar da próxima vez, eu vou fazer de novo. Por quê? Porque quando a gente julga o outro, a gente desconecta.
Só que é um exercício. Se tu conversar sem julgar, gente, é um exercício. Porque a gente está sempre julgando. A gente foi criado para o julgamento. Porque nós não fomos ensinados a olhar para as nossas emoções. Vamos fazer um intervalinho.